Olá, meus irmãos, meus amigos, estamos aqui mais uma vez, debaixo da graça das infinitas misericórdias do Senhor. Que Deus continue abençoando sua vida, que Deus continue lhe edificando. Espero que as mensagens tenham feito isso. Nós somos miseráveis pecadores, como diz Paulo, mas queremos servir a um Deus Todo-Poderoso. Ele tem nos dado esta graça e nós somos muito gratos por esse privilégio de poder gravar, e sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Cabe a mim orar, pedir por cada um, vocês que têm assistido, participado e divulgado esse trabalho. Obrigado, que Deus multiplique em bênçãos na vida de vocês. Ontem nós falamos sobre a perseguição ao povo, sempre. Hoje nós vamos falar os métodos que eles usaram, mas como estavam os olhos do Senhor sobre os anciãos. Olha a partir do verso 6, nós vamos ler do 6 até o 16. Vamos olhando aqui essas palavras nesses versos. Olha o que a oposição fazia. Olha as narrativas que eles montavam, as cartas que eles enviaram, o conteúdo nas cartas, para tentar fazer o quê? Barrar a obra do Senhor. Queriam barrar a construção do templo. Queriam barrar, irmãos, os muros, que foi com Neemias. Fazendo narrativas, criando pretextos, elaborados por quem? Pelo seu mestre, o diabo. Que você não caia nas ciladas do maligno, que você ouça a Deus e dependa só dele. Vamos ler a partir do verso 6. No reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. No começo do reinado de Assuero, irmãos, escreveram uma acusação. Irmãos, escrever todo mundo pode. Falar todo mundo pode. Agora tem que falar e provar. Tem que escrever e provar. Então fizeram isso contra os habitantes de Judá. É o que o texto diz, e de Jerusalém. No verso 7 diz assim, ó: E nos dias de Artaxerxes escreveram a Bislão, o Mitredate, Tabiel, e outros seus companheiros, a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres siríacos e na língua siríaca. Escreveram, pois, Reum, o chanceler, Sinzai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes, do teor seguinte. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e os outros seus companheiros, os dinaitas, afarsaquitas, tepelitas, afarzitas, arquevitas, babilônicos, sussanquitas, deavitas e elamitas. Lembra de Neemias, quando eles buscavam todos os reis para ficar contra? Lembra lá com Abraão, quando reuniram todos os reis para ficar contra? E com Salomão e com Davi, e assim sempre. Os mente fraca, eles caem nas narrativas do inferno. Toda vez, irmãos, que se levanta um contra em uma igreja, ele vai nos mente fraca. E ele começa, aí os mente fraca aceitam e vão junto. Olha o que Satanás fez no céu. Ele quis o trono de Deus. E a Bíblia diz que ele arrastou uma multidão com ele. E por que aqueles anjos o seguiram? Porque Deus deu o livre-arbítrio, Deus não obriga ninguém. Mas uma quantidade enorme de anjos não seguiram. Por isso que existem os demônios hoje. Uma quantidade seguiram Satanás. Olha o Apocalipse quando fala da besta do anticristo. Olha como as pessoas têm capacidade de seguir o que é errado, de duvidar do que é a verdade de Deus. Olha o que aconteceu com Eva. Deus disse, somente não coma desta árvore. Foi justamente daquela árvore que Eva foi comer e colocou a palavra de Deus em xeque. Duvidou da palavra de Deus. É assim que Satanás faz. Então, irmãos, você deve tomar cuidado. Esses daqui reuniram vários outros. Verso 10. E outros povos, ainda tinha mais, que o grande e afamado Anaspar transportou, e que fez habitar na cidade de Samaria e nas demais províncias da além do rio. Este, pois, é o teor da carta que mandara o rei Artaxerxes, teus servos, os homens da além do rio, em tal tempo. Olha agora
teor da carta, olha as aberrações, olha as mentiras que colocaram na carta. Saiba, o rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós em Jerusalém e reedificam aquela rebelde, malvada cidade. Rebelde e malvada cidade. E vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Até aqui eles estão falando o que é certo, só erraram quando eles disseram aquela rebelde e malvada cidade. O judeu só não se dobra ao que é errado. 13. Agora saiba o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e os pedágios, e assim se danificará a fazenda dos reis. Opa! Começaram a entrar em assuntos que envolviam o reino. Agora, o judeu, Jesus disse, perguntaram, paga tributo, Senhor? E ele me deu uma moeda. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Verso 14. Continua a narrativa. Agora, pois, porquanto somos assalariados do palácio, e não nos convém ver a desonra do rei. Olha, como eles vão jogando, influenciados pelo Satanás. Por isso, mandamos avisar ao rei, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos. Por isso foi aquela cidade destruída. Não, irmão, Jerusalém foi destruída por causa da idolatria. Jerusalém foi destruída porque abandonou Deus. Jerusalém não foi destruída por rebeldia contra outro, não. Jerusalém foi destruída pela rebeldia contra Deus. Deus pode, mas ninguém pode tocar na menina dos olhos de Deus, a não ser o Senhor. Então eles usaram de algo, de uma maneira torcida, para enganar. Coitado do rei. 16. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terás porção alguma deste lado do rio. Colocaram a incógnita na cabeça do rei, deixaram a interrogação, e claro, o rei ficou preocupado. Não era um rei temente a Deus. Se fosse uma pessoa temente a Deus, como daria questão Daniel na cova dos leões, que montaram aquela narrativa, aquela cilada contra Daniel, o rei foi lá e disse, Daniel, que o teu Deus te proteja e te guarde. E o Deus dele protegeu. No outro dia ele mandou jogar todos aqueles que prepararam aquela cilada e morrer dentro daquela caverna. Morreram ali, mordidos, estraçalhados pelos leões, que eles tentaram matar Daniel. A cova que eles prepararam para Daniel serviu para eles mesmos. Todos. Eu lembro de Mardoqueu, quando Amã, quando preparou a forca para Mardoqueu. Quem foi enforcado? O próprio Amã. Seus familiares. Porque brincaram com os servos de Deus. Ninguém pode vencer os servos de Deus, servos fiéis. Ninguém. Mas aqui colocaram a interrogação na cabeça de um rei que não tinha Deus para lhe mostrar a verdade. Por isso, pagou o preço. Cuidado. Sempre haverá narrativas contra os servos de Deus. Sempre. Mas Deus sempre vingará aqueles que se levantam contra os seus servos. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esse dia, por esse momento. Obrigado pela tua perfeita e poderosa palavra. Abençoa cada vida que assiste e ouve, e que estas mensagens cheguem até os confins da terra. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.